Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Hora do Milagre. Para contatos 020 72 72 1010, repito, 020 72 72 1010. E aqui no meu canto esquerdo, esse QR Code ele lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu pedido de oração com o seu nome, o nome de um familiar, um problema que você esteja passando, o nome da sua empresa, do seu cônjuge, e nós estaremos orando por você. Pois hoje, segunda-feira, nós ministramos a palestra da prosperidade com Deus e nós estaremos determinando que Deus ele vai te prosperar, ele vai te abençoar e restituirá aquilo que você perdeu. Se você está aqui nesse momento, você perdeu o seu emprego, a sua casa, o seu carro, aquilo que você perdeu, Deus ele vai restituir. Pois nós estamos determinando no dia de hoje que Deus ele venha te abençoar, venha te prosperar e para que aconteça na sua vida o mesmo que aconteceu na vida da Elaine e do Gilson, que antes do pacto com Deus, antes de vir nessa segunda-feira da aliança com Deus, eles viviam uma vida, ainda que tinham um cargo de liderança, mas viviam uma vida difícil, porque estava tudo amarrado, as coisas não iam do jeito que eles queriam. E ao chegar à nossa igreja, tudo mudou. Hoje eles têm estabilidade, hoje eles estão bem, e o mesmo poderá acontecer na sua vida. Nós vamos a esse intervalo, eu digo, a esse testemunho, e nós retornaremos com vocês logo após. Qual o seu nome? Elaine. Elaine e? Gilson. Gilson, casal. Casal. Como que era a situação antes do pacto com Deus? Bispo, antes de nós conhecermos o Congresso, nós tínhamos até bons empregos, eu e a Elaine, dentro de corporações, empresas multinacionais. Tínhamos cargos de liderança até, né? Ou seja, a gente tinha uma vida até razoável. Só que assim, tudo era travado. Nós não conseguíamos evoluir, não conseguíamos progredir. A gente não conseguia fazer a nossa vida financeira deslanchar, onde houvesse sobra. Pelo contrário, a gente vivia no vermelho, a gente tinha dívidas com banco, com cartão de crédito, às vezes até com familiares, mesmo tendo esses bons empregos. Então, nesse mesmo momento, a gente brigou muito. Esse problema da vida financeira afetou o nosso casamento, onde a gente discutia muito, onde existia uma frieza, onde existia infelicidade, mesmo tendo objetivos em comum, tendo uma vida estável aos olhos do mundo, mas dentro do nosso lar a gente vivia realmente uma vida errada, uma vida derrotada, né? E a dificuldade foi tanta que um dia, por um convite que nós recebemos aqui na igreja, eu até comentei com ele, falei, vamos no congresso, a gente precisa mudar a nossa vida financeira. E até que o momento que a gente aceitou, por todos esses problemas que a gente vivia, eu tinha também problema de vício de alcoolismo, né? Quase sofri um acidente fatal com um carro, porque nós trabalhávamos numa região de Alphaville e morávamos em São Paulo. E aí a gente decidiu vir para o Congresso, nessa dificuldade que a gente se encontrava e nada na nossa vida financeira dava certo. Nós não tínhamos sabedoria, né? A gente comprava e falava, vamos parcelar. E aí, para poder ter as coisas, né? Porque eu falei, poxa, eu sou uma pessoa formada, falo inglês, né? A gente viajou para fora, e aí depois nos vimos nessa situação, né? Aí compramos um imóvel em Alphaville, só que aí depois eu perdi o meu trabalho, e aí ele também ficou um mês e meio, um ano e pouco, né, trabalhando, também perdeu um período do trabalho dele, e aí foi quando tudo começou, né, a dar errado. Então, a gente foi com uma dívida de R$150 mil. Na época, há um tempo atrás, era impossível, era impagável, né? Então a gente não via solução para isso. Foi quando depois nós entramos, né, no Congresso e buscamos e recebemos de Deus uma direção para ser cabeça. Recebendo tudo que vinha do altar no Congresso, passo a passo, todas as segundas-feiras, perseverando, Deus foi nos dando uma visão, foi nos dando direção para a gente sair de uma situação de trabalhar como empregado e abrirmos a nossa própria empresa, né? E a partir desse momento, gradativamente, nós começamos a conquistar, começamos a restabelecer a nossa vida financeira, onde sempre estava no vermelho, sempre devendo para banco, sempre no vermelho.
a gente começou a ver resultado. Então, nós conseguimos gradativamente pagar essas dívidas, gradativamente nós conseguimos crescer financeiramente, conseguimos comprar um automóvel 0 quilômetro em torno de R$130 mil à vista, né? Temos esse rendimento do outro apartamento que é na região de Alphaville, que faz parte do nosso patrimônio, né? E hoje a gente percebe essa estabilidade, né? A gente percebe essa estabilidade, esse equilíbrio que a gente recebe da direção vinda do altar, que é, resumindo, qual é? Era obedecer à palavra de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, e a partir do momento que a gente faz isso, colocando Deus em primeiro lugar, o nosso casamento foi transformado, a nossa família foi restabelecida. Hoje a gente realmente tem um lar com paz, com alegria, com felicidade e com prosperidade. Nós somos iluminados com o recebimento do Espírito Santo. Hoje Ele é tudo para nós. Ele nos dá direção, nos dá o caminho que a gente deve seguir, sempre olhando para Deus em primeiro lugar. Deus abençoe mais e mais vocês. Pois bem, como vocês puderam ver, hoje eles conseguiram pagar as suas dívidas, a situação mudou e o mesmo poderá acontecer na sua vida. Talvez você seja um empresário, que você está perdendo a sua empresa, ou já perdeu a sua empresa, você é uma pessoa que era um bom trabalhador, mas você perdeu o seu emprego. Eu gostaria de lhe convidar a estar conosco em uma das nossas igrejas ainda hoje, pois nós estaremos determinando que Deus ele vai reconstruir, Ele vai restaurar, Ele vai restituir aquilo que você perdeu. E é por isso que a palavra de Deus diz aqui, no livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 11 e 12, diz assim: ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Talvez você seja uma pessoa que se encontra aí agora como a Elaine e o Gilson, que se encontravam naquela situação, estavam presos de esperança, quer dizer, já não tinham mais esperança de que as coisas poderiam mudar, mas vieram ter conosco e hoje tudo mudou. E eu gostaria de lhe convidar a estar conosco em uma das nossas igrejas. Aqui na nossa Catedral dos Milagres, nós teremos 4 reuniões, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite. Saia de onde você estiver, venha ter conosco, pois Deus quer restaurar aquilo que você perdeu. Por favor, prepare aí o seu copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo. E quando nós retornarmos desse intervalo, eu vou retornar orando pela sua vida financeira, vou retornar orando pela sua vida sentimental, pelo seu casamento, e eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. Se você deseja colocar o seu nome no momento da oração, acesse o nosso site centrodeajuda.com ou nos envie um e-mail através do centrodeajuda.uckg.com e eu estarei orando pela sua empresa, pelo seu casamento, e eu tenho a certeza que Deus ele tem um milagre esperando por você. Qual o nome do senhor? Everaldo Greter. Senhor Everaldo. Everaldo. Quando o senhor chegou no congresso, essas conquistas que aparecem aí as fotos, o senhor não tinha, é isso? Não, não tinha não. Eu cheguei aqui como um empresário, mas um empresário falido, não só como empresário, e uma vida totalmente destruída. Eu cheguei aqui devendo mais de R$140 mil, com o nome completamente sujo. O meu cartão de crédito eu havia perdido, assim, cheque sem fundo, tinha uma coleção, e eu cheguei com um problema de saúde, que eu perdi a paz, então aquilo me tornava uma pessoa
frustrada, né? Frustrada diante da minha família. Logo, o meu casamento também estava sendo extinto, né? Estava acabando o meu casamento. E o meu estado de saúde, ô bispo, eu perdi 30% dos meus dentes. Com o bruxismo, que é uma doença que dá, não é de bruxaria, é de bruxismo. Você fica serrilhando o dente de nervoso que você não consegue dormir. E eu perdi 30%. Então a minha vida financeira era uma derrota, o meu casamento também estava indo por água abaixo, a minha saúde também estava precária, e foi desse jeito que eu cheguei. Eu cheguei assim. Mas um dia, graças a Deus, que numa daquelas noites que eu não conseguia dormir, eu me levantei e fui assistir televisão. E tinha um bispo falando, um camarada falando tudo que estava passando. Eu até olhei para trás, eu falei, será que ele está falando comigo? Mas só estava eu na sala. Tudo que ele falou era o que estava acontecendo na minha vida. E eu falei, não, ele está falando, mas não é para mim isso aí. Mas naquele momento eu me conscientizei, porque eu tinha conhecimento do que era Deus. Eu falei, não, ele não está falando besteira. Então eu resolvi vir. Na minha mudança, foi na minha sala, naquele dia, eu mudei, vir, largar tudo. Largar aonde eu ia, largar a dupla, largar tudo. Eu falei, eu vou mudar de vida. E eu cheguei aqui, fiz o pacto com Deus e nunca mais larguei. Nunca mais. Então, naquele dia, dentro da sala, foi quando eu mudei. Então, eu cheguei aqui, obedeci tudo que é falado aqui em cima do altar. Tudo. Se é para fazer isso, eu vou fazer. Se é para fazer aquilo, eu vou fazer. E eu fiz. E eu vi a diferença. Eu vi a mudança. Não só por dentro, não só por fora, mas por dentro. Eu vi uma mudança no meu casamento. Hoje eu tenho uma vida feliz. Eu nem preciso viajar para lugar nenhum para ser feliz. Eu fico em casa, minha esposa, igual ontem. Estava frio, né? Sábado, domingo, fiquei só eu e ela em casa fazendo uma comidinha. Meu filho tinha ido viajar. E nós ficamos ali dando risada. E uma alegria muito grande. E não é porque não tem dinheiro, porque tem dinheiro. Nunca tive uma poupança na minha vida. Hoje eu tenho poupança. Só que na época eu tinha 52 anos, com cabelo branco. Eu tingi essa semana, está mais escurinho em cima, né? Mas com cabelo branco, eu falei, com 52 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Uma das coisas que me deixava muito triste era no dia do aniversário da minha esposa, que eu não tinha condições de comprar um presente à altura para ela. E hoje eu compro presente para ela quase todo mês. Então, esse pacto me proporcionou isso. Então eu cheguei, fiz o pacto, obedeci, e a minha vida hoje ela é totalmente mudada. Quer dizer, não foram só conquistas econômicas, é a paz, é a felicidade, é paz em casa também com a família. Com certeza, o maior, assim, de tudo que eu conquistei foi o Espírito Santo, né? E aquela paz que eu não tinha para dormir, hoje eu tenho até demais. É aquela paz assim, pode vir o problema que for, é maior do que Deus? Não, coitado desse problema, daqui a pouco ele se dissolve e vai embora. Então, o que eu posso dizer para quem está aqui, é só não desistir, que dá certinho. Arrebentou, Deus abençoe. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, conte-nos antes do pacto e depois do pacto, o que mudou na sua vida? Então, bispo, antes do pacto, quando eu cheguei nas reuniões, a minha vida estava toda destruída. Eu estava com uma dívida impagável, era mais de 100 mil reais. Aí eu estava devendo aluguel, nome sujo, o nome da minha empresa sujo, o nome da empresa sujo. As máquinas, na época que a gente chegou, a gente tinha uma confecção de cintos. Então a gente teve que entregar as máquinas para o fornecedor para pagar a dívida que a gente não estava conseguindo pagar. Então eu cheguei numa situação bem difícil, era um verdadeiro inferno. O telefone não parava de tocar, cobrança, desde quando eu acordava de manhã até a noite. Era assim, um inferno, bispo. Você falou 100 mil de dívidas. Tem muitos brasileiros aí que estão endividados e é um dos grandes problemas do trabalhador. Como que fica a cabeça de uma pessoa que está devendo, hein? Então, bispo, eu era uma pessoa atordoada. Eu só vivia preocupado, vivia triste, deprimido, não conseguia dormir de noite, não conseguia comer, só vivia brigando com a minha mulher. Por causa dos vícios, eu comecei a descontar em álcool, comecei a beber mais, aí me envolvi com drogas, me afundei em drogas, e tomava remédio, era um verdadeiro inferno. Quer dizer, o problema financeiro foi trazendo outros problemas. Como é que está hoje a sua vida depois aqui do pacto?
Hoje a minha vida está totalmente transformada. Hoje eu não tenho mais dívidas, eu paguei aqueles 100 mil reais, eu não tenho mais vício, eu não tenho mais brigas com a minha mulher. A gente recebemos uma direção aqui no Congresso e começamos de pouco, com pouco, mas Deus foi abençoando e então hoje a gente tem uma empresa, 2 lojas, tem uma confecção. Quer dizer, eu moro numa casa confortável, dirijo um carro importado, eu tenho a vida totalmente transformada. Quer dizer, para quem está hoje vivendo como você viveu no passado, o que você fala para essa pessoa? Assim, bispo, se eu soubesse, eu teria vindo antes, porque eu estava sofrendo e agora eu sou uma pessoa completamente feliz. Deus abençoe, coisas maiores virão. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam dessa programação, elevamos os nossos pensamentos a Ti e Te pedimos que o Senhor venha nessa hora fazer um milagre acontecer na vida de todos. Meu Pai, essas pessoas que se encontram agora em meio a problemas financeiros, meu Pai, em meio ao desemprego, às dívidas, em meio às perdas, eu te peço que o Senhor venha trazer a restituição de tudo aquilo que essa pessoa perdeu, esse empresário, meu Deus, que após tanto investimento perdeu a sua empresa, essa pessoa que se encontra agora desempregada, pois perdeu o seu emprego, se encontra em meio às dívidas, perdeu a casa, perdeu o carro. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha nessa hora agir com teu poder nesse casamento que se encontra em meio a problemas, em meio às brigas, essa pessoa que pede, meu Pai, oração, que ora comigo nesse momento e se encontra, meu Pai, em meio à solidão, em meio à tristeza, à dor do abandono, a dor, meu Pai, da alma, do coração, que o Senhor venha nessa hora agir com teu poder. Eu oro aqui neste momento, meu Deus, pelo Djalma Sebastião Pereira, lá do Rio de Janeiro, meu Deus, que pede oração para que o Senhor o livre de todo mal, que a sua família seja livre de todo mal. Pede também pela prosperidade, que o Senhor venha, meu Deus, prosperar a sua casa, prosperar a sua vida nesse momento. Meu Pai, consagra esta água com o teu poder. Quando nós bebermos desta água, que essa água ela seja o teu poder para prosperar, para abençoar os lares, em o nome do Senhor Jesus. E se você concorda, e se você crê, diga assim seja e beba dessa água com fé. Djalma, beba da água aí agora e receba um milagre na sua vida. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o poder de Deus já se manifestou na sua vida, na sua casa, no seu trabalho e na vida de todos os seus. Mas eu gostaria de lhe convidar a estar conosco ainda hoje em uma das nossas igrejas, mas principalmente neste domingo, vir ter conosco em uma das nossas reuniões aqui na nossa Catedral dos Milagres. Nós teremos uma reunião às 7h30 da manhã, mas eu estarei com vocês às 10 horas da manhã, onde toda a igreja se reúne. Nós temos ministrado uma bênção especial por você e a sua família. Venha ter conosco e eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. Se você deseja saber o nosso endereço,
O nosso endereço é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, aqui em Finsbury Park. E nós teremos essas reuniões aqui no primeiro andar da nossa Catedral dos Milagres, aqui no norte de Londres. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco dessa programação, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora.